Então agora a gente está com a tela aqui com os gráficos cheios de erro e é dessa forma que a gente vai começar o nosso processo de implementação. É exatamente dessa forma que você vai visualizar aqui o painel do cliente quando você clicar no link que está aqui na descrição, tá? Tem um botão ali para você acessar o dashboard, tem um segundo link para você acessar a planilha também. Então você já pode abrir aí em outra aba esses dois links que a gente vai precisar. Importante falar para você o seguinte, aqui eu vou um pouco mais rápido nesse processo, porque você já passou lá pela implementação do GTDash, então tem muita coisa que é parecido aqui, tá? Mas de toda forma você pode pular aqui, porque a gente tem a diferença da planilha, tem outras coisas aqui que funcionam um pouquinho diferente. Mas o conceito em si, de modo geral, é o mesmo. Segundo, o que a gente passar aqui, né, o processo que você fizer aqui, você vai replicar para cada um dos seus clientes, tá? Então uma recomendação que eu sempre faço faz a primeira implementação para o primeiro cliente, já coloca aqui, né, o logo da sua empresa, ou se você vai colocar o logo do cliente aqui, você que vai decidir. E a partir dessa cópia você gera para os próximos clientes, porque aí você já vai ter, se você colocar, por exemplo, o logo da sua empresa aqui, já vai ficar pronto essa parte aí também, então o processo fica mais fácil também, tá? Qualquer customização que você faça também antes disso, ou seja, você pode fazer uma implementação aqui agora, avançar para o módulo de personalização para você saber como que você muda eventualmente aqui alguma informação ou outra. Você deixa o máximo padronizado aí para a forma como você trabalha e a partir dessa modificação que você fez, dessa estrutura, você vai replicando para os próximos clientes. Então o seu processo fica muito mais rápido também. Fechou? Então bora lá. Como que a gente faz aqui para começar? Você já sabe, né? Passamos o mouse aqui, ó. Vamos fazer uma cópia, não modificamos nada aqui, pode ver que aqui a gente tem uma fonte de dados a mais, né, do que lá no painel do profissional, que é justamente aqui o CRM, tá? Vou fazer aqui a cópia, ele está abrindo aqui numa nova aba, eu já vou fechar essa aqui porque eu não vou mais precisar dele, tá? Lembrando que a gente está fazendo aqui, ó, eu vou até renomear aqui, vou colocar aula. A gente está fazendo aqui no GTDash Pro C, que é o do cliente, na versão Lite, tá? Algumas informações já carregaram. Por que já carregou? Porque agora tá dentro aqui da minha área de edição, né? Então alguns dados aqui da planilha já vieram para cá também. Fechou? Essa planilha, inclusive, ela tá como leiturabilidade pública, então ela acaba carregando esses dados aqui. Vamos só esperar ele terminar de carregar aqui e a gente já vai avançar. Ou, na verdade, nem precisa, né? O que a gente precisa fazer aqui agora como próximo passo? Vamos acessar aqui, ó, a nossa fonte de dados aqui, chamado MetaAds, e a gente vai fazer aquele processo que você já viu lá no GTDash, né, na versão do profissional, que é a gente trazer as nossas contas para cá. Aqui a gente tem a primeira diferença, tá? E é muito importante que você não se apresse e não pule essas etapas. Por quê? Porque lá a gente não seleciona nenhuma conta de anúncio aqui. E a lógica é muito simples. Por quê? Porque nós temos o controle, múltiplas contas. Como é a visualização do profissional, a gente consegue trocar. Para o cliente, a gente precisa mandar somente a conta dele. Então aqui funciona diferente. Aqui a gente vai clicar, vai selecionar a conta, tá vendo que apareceu aqui, ó? E aí para cada um dos clientes você vai selecionando cada uma das contas. A lista de conta que aparece aqui é justamente as contas que você selecionou lá no Windsor, tá? A gente já passou por esse processo aí também. Fechou? Então fica atento a esses detalhes, essas diferenças. Selecionei a conta, vou reconectar. Qual que é o próximo passo depois da gente reconectar a conta? É a gente fazer a liberação aqui, né? Habilitar a exibição das imagens, tá? Então, vamos só esperar ele carregar aqui e a gente já vai fazer isso. Tá carregando aqui. Fechou. Ó, campo de pesquisa, escreve criativo. Campo que está apagado, clica aqui e clica em exibir. Segunda alteração aqui, e a gente conclui a parte do MetaAds, é o quê? Vem aqui nas credenciais, coloca credenciais do proprietário, tá? Se você esquecer de modificar isso aqui, você vai mandar o link para o seu cliente, ele vai ver o Dash cheio de erros lá e vai ficar pedindo para ele criar conta no Windsor, esse tipo de coisa, tá? Então, não precisa disso. Você só precisa lembrar de fazer o processo que eu estou ensinando aqui, passo a passo, que vai dar tudo certo. Fechou? Vamos lá para o Google, então, mesmo processo. Vamos pegar aqui, tem uma coisa aqui que até quero dar uma dica para você, que é o seguinte, ó, vamos pausar as atualizações aqui, que ele não vai ficar tentando buscar cada coisa que a gente vai modificando aqui, né? Então fica mais rápido. Levantei aqui a janela, vou selecionar a minha conta, imagina que essa aqui fosse a conta do mesmo cliente, né? Só que do Google Ads, e vou reconectar aqui. Samuel, o meu cliente só roda Meta, não tem Google, vou te dar uma dica. Cria uma conta no Google, uma conta sua mesmo, só que sem movimentações,
e manda essa estrutura para o cliente, tá? Mesmo com a nomenclatura, com a página do Google ali. Por quê? Porque aí você consegue, em algum momento, argumentar para o seu cliente o seguinte, ó, seria interessante a gente rodar Google. Ó, se a gente rodasse Google, a gente poderia estar fazendo isso. Ele mesmo vai ver aquele painel ali, poxa, a gente não faz nada de Google, né? Como seria ter os dados do Google aqui? Então você consegue meio que usar como pretexto. Ou mesmo que o cliente não utilize, simplesmente você pode explicar o seguinte, ó, tem aqui esse espaço, porque a nossa estrutura é para Google e para Meta, mas como a gente só roda Meta, tem aqui ó, a parte do Google é simplesmente você ignorar, tá? Também é uma segunda opção. E aí, você conectando essa conta do Google com os dados zerados, tudo que se refere a Google sempre não vai ser calculado. Então, por exemplo, lá na página Overview, se a gente for somar impressões do Meta e do Google, e o Google tiver 0, vai aparecer somente o que é do Meta, tá? E assim sucessivamente. Então, é importante que você faça esse processo, tá? E aí, você pode utilizar como argumento, que nem eu falei, ou simplesmente enviar para o cliente e falar, ó, nossa estrutura é padronizada assim, e aí os dados zerados ali vai evitar com que na parte do Google gere erro nos gráficos, tá? Então vai ficar zerado, não gera erro no gráfico e você consegue mandar então para o seu cliente tranquilamente. Aqui também vou alterar, então para as credenciais do proprietário e a gente vai concluir aqui na parte do Google, é só isso, né? Não habilita imagem, é só a parte das credenciais mesmo. Fechou. Vou dar um concluir aqui e agora nós vamos lá para a nossa planilha, né? Deixa eu pegar o link da planilha aqui, ó. Então, olha só, apareceu aqui pra gente, modo somente leitura, tá? E a gente vai fazer, então, essa cópia. Lembrando o seguinte, eu tô fazendo nesse momento, mas se você quiser já fazer no começo, duplicou aqui a cópia da visualização do cliente do GTDash, já faz a cópia da planilha também, já fica tudo pronto, tá? Indiferente. O fato é, vou clicar aqui em arquivo, fazer uma cópia, vou colocar aqui aula, modelo CRM, vou fazer a cópia, ele vai abrir aqui numa nova aba, vou voltar nessa aqui e simplesmente fechar, porque eu já não preciso. Repara que agora eu consigo fazer aqui ó, as alterações que eu precisar, tá? O processo é igual ao que a gente fez lá na Budget Pro, lembra? Que a gente fez a planilha para integrar juntamente lá com o GTDash na visão do profissional. Então aqui o processo é exatamente o mesmo. Fiz isso, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui agora, ó, copiar esse link, que é o link da planilha, e a gente vai clicar aqui na canetinha onde está escrito CRM aqui nas nossas origens de dados, tá? Vou clicar aqui, ele vai me pedir uma autorização, vou clicar aqui em autorizar. Você não está vendo aí, mas tem uma caixa de diálogo aqui com a conta do Google, vou selecionar ela e vou falar que eu permito ele integrar, tá? Pode ver que já carregou aqui para a gente essa nossa tela. Então aqui é muito importante você prestar atenção, tá? É o que eu sempre falo, quem tem pressa, tropeça. Tá? E tem muita gente que é apressada de fazer e acaba não prestando atenção nesses detalhes aqui e depois chama a gente no suporte para resolver uma coisa simples que já estava na aula. Presta atenção porque aqui é um pouquinho diferente, você vai ver que tem um detalhezinho diferente aqui para a gente fazer essa integração. Então vamos lá, como que vai funcionar? URL, vou colar aqui o link. Lá quando a gente integrou a Budget Pro, o que a gente fez? A gente simplesmente clicou aqui. Se a gente fizer isso aqui agora, a gente vai cagar com toda a estrutura aqui. Desculpa pelo francês aí, né? Mas a gente vai cagar com toda a estrutura. Por quê? Porque aqui a gente tem uma diferença. Repara comigo o seguinte, ó. Os dados que a gente quer trazer dessa planilha, eles começam na nossa coluna A, só que eles estão na célula a partir da linha 3 aqui, né? Então, célula A3, tá? E eles vão até a coluna P. Isso significa o quê? Que se a gente traz a planilha inteira, ele não vai conseguir interpretar isso aqui e vai desconfigurar toda a estrutura. Então, o que você precisa fazer? Vou voltar aqui no Dash, você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, incluir um intervalo específico, e você vai colocar assim, ó, A3, dois pontos, P. Simplesmente isso, tá? Ou seja, coluna A, linha 3 e vai até a coluna P. Simplesmente isso. Feito isso, agora sim, a gente clica em reconectar. A informação que tem que aparecer aqui é que não existe alterações, ou seja, exatamente essa. Apareceu qualquer janela diferente dessa aqui, não avança, não aplica. Clica em cancelar e volta para ver se você deixou passar algum detalhe desse processo aqui, tá bom? Vou aplicar, ele vai trazer então para a gente a nossa fonte de dados. A princípio, só dá uma conferida rápida aqui, né? Mas a princípio está tudo certinho, datas, moedas, ok. Vou dar um concluído aqui e agora a gente vai retomar as nossas atualizações aqui, tá? Deixa eu ver se ele vai carregar, mas normalmente é interessante que a gente recarregue a página em si, tá? Vou recarregar a página aqui até para ser um pouco mais rápido.
Beleza? Os dados da planilha já carregou aqui pra gente. Vamos aguardar aqui os dados do Meta e do Google. Se não carregar, a gente já vai investigar o porquê que ele não carregou. Então, olha só, aqui para mim carregou, né, a parte do Google, a parte do Meta, normalmente, somente lá na nossa página Overview, que está com um erro aqui no gráfico. E aí eu vou identificar aqui o porquê que isso está acontecendo. Eu estou desconfiado que é alguma coisa relacionada a permissões aqui da planilha. Deixa eu ver. Vou mudar aqui para o proprietário, vou atualizar. Exatamente essa configuração que estava faltando. Então, como a gente fez no Meta e no Google, aqui no CRM a gente vai clicar também, né? Eu tinha dado concluído antes e tinha esquecido de colocar aqui a parte das credenciais. Então, era isso que estava gerando justamente esse erro aqui na visualização. Fiz isso, o que a gente tem aqui? A gente tem já a visualização do cliente implementada já, né? Você vai ter aí, seguindo esse passo a passo, já implementada aqui com os nossos dados. Como eu falei, o que eu recomendo agora é você ir lá no módulo de personalização. Dependendo de quando que você está vendo isso aqui, pode ser que falta lá a gente atualizar algumas aulas, a gente está liberando isso aos poucos, mas lá no módulo de personalização, eu vou ensinar para você como que você faz algumas modificações, como por exemplo, eu não quero trazer leads aqui, quero trazer mensagens. Então, como que eu faço essa troca? Quais são os cuidados que eu tenho que ter, né? O que muda aqui na estrutura? Enfim, vou passar para você essas informações, além de eventuais modificações visuais que você queira fazer também. Tudo isso vai estar lá no módulo de personalização, tá bom? Obviamente que reforçando, a gente abriu mão do nosso branding, digamos assim, no sentido de cor de marca, no GTDash agora, justamente para que ele seja neutro e para que ele se adeque, né, que ele combine com qualquer marca, tá? Simplesmente você coloca aqui o seu logo e todas as cores que a gente utilizou aqui, que são cores neutras, elas vão combinar. Então, essa personalização visual é mais se você realmente quer ir no detalhe ali, senão também não precisa. Bom, agora que a gente já tem aqui a implementação feita, ou seja, os dados já carregaram, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui na planilha, tá? Faz mais uma cópia dessa planilha para servir como base para você, ou você pode utilizar a nossa também, tanto faz. Mas você pode selecionar aqui, ó, tá vendo? Ó, linha 4, aí você vai segurar Shift Command ou Shift Ctrl se você estiver usando Windows. Seta para baixo e aí ele vai selecionar todos os dados que a gente tem aqui, tá vendo? Ó? Dessa forma, você pode clicar em apagar, tá? Você vai apagar tudo, todas as informações que tem aqui. Faça isso somente depois de ter feito a integração, tá? Se você fizer isso antes de fazer a integração, vai quebrar a estrutura e vai começar a mostrar erro lá nos gráficos, tá bom? Então é muito importante que você preste atenção em cada detalhe. Depois que você tem a integração, que, enfim, né, carregou tudo certinho ali, você vem aqui e limpa a planilha para poder fornecer para o seu cliente e começar a preencher a partir de então. Eu vou apertar um comando Z aqui para desfazer esse apagamento que eu fiz aqui, porque foi só para demonstrar para você, tá bom? Mas esse detalhe é muito importante. Fez toda a integração, está carregando tudo certinho aqui, vai lá na planilha, seleciona a linha 4, né? E dá um Command Shift seta para baixo, você vai conseguir apagar todos os dados ali, limpar aqueles dados e depois mandar lá para o seu cliente começar a preencher aquela planilha. Na próxima aula, a gente vai entender como que a gente faz o agendamento da entrega de forma automática aqui dessa visualização para o seu cliente receber no e-mail dele todo o dia que você definir, toda segunda-feira, uma vez por mês, enfim, tá bom? Então, vamos entender isso na próxima aula.